Feche os seus olhos agora. Acalme o seu coração. Respire profundamente e permita que este momento seja separado apenas para Deus. Este não é apenas mais um áudio, não é apenas mais um texto. Este é um tempo de reflexão, de restauração e de alinhamento com a vontade do Senhor. O casamento não nasceu da ideia do homem, não foi criado pela sociedade, nem surgiu por conveniência humana. O casamento nasceu no coração de Deus, antes que houvesse qualquer outra instituição. O Senhor formou o homem e declarou que não era bom que ele estivesse só. E então, com cuidado, propósito e amor, Deus criou a mulher. A palavra diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher não foi criada como alguém inferior, mas como complemento, como parceria, como alguém que caminha lado a lado, compartilhando a mesma missão, a mesma vida e o mesmo propósito diante de Deus. A Bíblia declara que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24 diz, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ser uma só carne não fala apenas de intimidade física, mas de união emocional, espiritual e emocional. Fala de compartilhar dores e alegrias, de dividir responsabilidades, de caminhar juntos nos dias bons e nos dias difíceis. O casamento é uma aliança espiritual firmada diante de Deus, e toda aliança exige compromisso, fidelidade, renúncia e perseverança. O esposo, segundo a palavra de Deus, possui uma responsabilidade espiritual muito séria dentro do casamento. Ele não foi chamado para dominar, humilhar ou ferir, mas para amar, cuidar e proteger. A Bíblia ensina em Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo pela igreja foi sacrificial, foi profundo e foi fiel até o fim. Cristo não amou apenas quando foi compreendido, ele não amou apenas quando foi obedecido, ele amou entregando a própria vida. Esse é o padrão de amor que Deus estabelece para o esposo. Um amor que protege, um amor que cobre, um amor que se doa, um amor que não abandona. O marido é chamado para ser o sacerdote do lar, aquele que conduz a família em oração, em princípios bíblicos e em temor ao Senhor. A palavra declara em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honrar a esposa significa tratá-la com respeito, com cuidado, com palavras que edificam e com atitudes que geram segurança. Quando o esposo honra sua esposa, Deus honra o lar. Quando o esposo despreza, fere ou ignora, o relacionamento se enfraquece e até as orações encontram impedimento. A esposa, segundo a Bíblia, também possui um papel fundamental dentro do casamento. Ela foi criada para edificar, para trazer equilíbrio, para ser instrumento de sabedoria e paz dentro do lar. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Edificar não significa apenas cuidar da casa física, mas cuidar do ambiente espiritual, emocional e relacional. A esposa edifica quando usa palavras de sabedoria, quando promove a paz, quando age com discernimento e quando busca a Deus em primeiro lugar. A palavra também ensina que a esposa deve respeitar seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 33 declara, todavia, também cada um de vós ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite ao marido. O respeito não diminui a mulher. Pelo contrário, fortalece o relacionamento e cria um ambiente de honra mútua. O respeito se manifesta na forma de falar, na forma de corrigir, na maneira de se expressar e até na forma de agir diante de outras pessoas. Uma esposa que respeita contribui para um lar mais seguro, mais saudável e mais alinhado com a vontade de Deus. A Bíblia também ensina que a verdadeira beleza da esposa não está apenas no exterior. Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4 está escrito, o vosso adorno não seja o exterior,
no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. A mulher que teme ao Senhor carrega uma beleza que não envelhece, uma beleza que transforma o ambiente e que traz paz ao lar. O casamento precisa ser cuidado diariamente, não apenas quando tudo vai bem, não apenas nos momentos felizes, mas principalmente nas fases difíceis. O cuidado se manifesta nos detalhes, no interesse sincero, na escuta atenta e na disposição de carregar os fardos juntos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitos casamentos se desgastam não por grandes pecados, mas pela falta de cuidado constante, pela negligência emocional e pela ausência de diálogo. A atenção é uma das maiores expressões de amor dentro do casamento. Vivemos em tempos acelerados, com muitas distrações, excesso de informações e pouca presença real. Mas nenhum sucesso profissional, nenhum reconhecimento social e nenhum bem material substitui um casamento saudável. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. O casamento precisa de tempo, de conversa, de presença e de dedicação. Amós capítulo 3, versículo 3 declara: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Caminhar juntos exige alinhamento, diálogo e disposição para crescer lado a lado. O respeito é um fundamento indispensável no casamento. Onde não há respeito, o amor se enfraquece e o relacionamento se torna frágil. Respeitar é falar com mansidão, é discordar sem humilhar, é corrigir com amor. Efésios capítulo 4, versículo 29 ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. As palavras têm poder. Podem curar profundamente ou ferir de maneira irreversível. A fidelidade é um compromisso espiritual dentro do casamento. Ela não começa apenas no corpo, mas no coração, nos pensamentos e nas intenções. Hebreus capítulo 13, versículo 4 declara: venerável seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. A infidelidade começa quando o coração deixa de ser guardado. Por isso, Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é proteger o casamento, é preservar a aliança e honrar a Deus. O amor verdadeiro não desiste no primeiro conflito, não abandona na primeira dificuldade e não se rende diante dos desafios. 1 Coríntios capítulo 13 ensina que o amor é paciente, é benigno, não se irrita facilmente, não guarda rancor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor bíblico é construído com o tempo, com perdão, humildade e compromisso diário. Ele amadurece, cresce e se fortalece quando o casal decide permanecer fiel à aliança feita diante de Deus. A esposa, por sua vez, é chamada a ser companheira fiel, amiga verdadeira e auxiliadora constante. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 declaram que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O casamento é essa parceria onde um sustenta o outro nos momentos de fraqueza. A esposa não foi criada para competir com o marido, mas para caminhar ao lado dele, ajudando-o a cumprir o propósito que Deus estabeleceu. O diálogo é uma ferramenta poderosa dentro do casamento. Muitos conflitos não surgem por falta de amor, mas por falta de conversa. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar as emoções preserva o relacionamento. O diálogo sincero evita mágoas acumuladas e fortalece a intimidade emocional. Entre o casal, a intimidade no casamento é uma dádiva de Deus. Ela não deve ser tratada com banalidade nem com descaso. Em 1 Coríntios capítulo 7, a palavra ensina que marido e esposa devem cuidar um do outro também nessa área, com respeito, amor e consideração. A intimidade fortalece o vínculo,
gera conexão e protege o relacionamento contra tentações externas. Quando há diálogo, carinho e cuidado, o casamento se torna um ambiente seguro e saudável. A Bíblia também alerta sobre o perigo da dureza do coração. Quando o orgulho se instala, o amor se enfraquece. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que a soberba precede a ruína. Dentro do casamento, o orgulho impede pedidos de perdão, bloqueia o diálogo e afasta o casal. A humildade, por outro lado, aproxima, cura e restaura. Reconhecer erros não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. O casal que ora junto fortalece sua aliança. A oração traz Deus para o centro da relação. Quando marido e esposa se unem em oração, o ambiente muda. Os conflitos diminuem e a presença de Deus se manifesta. Mateus capítulo 18, versículo 20 declara que onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, ali Ele está. Quando o casal ora junto, o próprio Deus se faz presente no lar. A palavra também ensina sobre o cuidado com as palavras dentro do casamento. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Um lar pode ser transformado pela forma como o casal se comunica. Palavras de encorajamento, gratidão e carinho fortalecem o relacionamento e criam um ambiente de paz. A fidelidade continua sendo um dos maiores desafios e também uma das maiores virtudes no casamento. Em um mundo onde a infidelidade é tratada com naturalidade, a Bíblia nos chama a um padrão mais alto. Jesus ensina em Mateus capítulo 5 que o adultério começa no coração e no olhar. Por isso, vigiar os pensamentos, as conversas e as intenções é uma forma de proteger o casamento. A fidelidade honra a Deus e preserva a aliança. O casamento também passa por estações. Há tempos de alegria, tempos de silêncio, tempos de luta e tempos de celebração. Eclesiastes capítulo 3 nos lembra que há tempo para todas as coisas. Saber atravessar cada estação juntos fortalece o vínculo e amadurece o amor. O casal que permanece unido nos tempos difíceis valoriza ainda mais os momentos de vitória. Deus é especialista em restauração. Não importa quão ferido esteja um casamento, quão distante esteja um coração ou quão profundas sejam as marcas do passado. Jeremias capítulo 30, versículo 17 diz que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas. Quando o casal se humilha diante de Deus, Ele age trazendo cura, reconciliação e novo começo. O casamento que coloca Deus no centro se torna um testemunho vivo. Ele reflete o amor de Cristo, a graça do perdão e a força da fidelidade. Em Josué capítulo 24, versículo 15, a palavra declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando essa decisão é tomada, o lar se transforma em um altar e o casamento passa a glorificar a Deus. Continue mantendo este coração aberto diante do Senhor. Entregue suas dores, suas expectativas e seus sonhos. Que Deus fortaleça o vínculo, renove o amor e restaure tudo aquilo que foi abalado. O Senhor é fiel para cumprir suas promessas. O que Ele uniu, ninguém pode separar. Em nome de Jesus, amém. O casamento também é um campo onde Deus trabalha o caráter. Muitas vezes, o Senhor usa o convívio diário para revelar áreas que precisam ser tratadas, curadas e transformadas. A convivência revela limites, fraquezas e imperfeições, mas também revela a oportunidade de crescer em amor e maturidade. A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo os conflitos, quando entregues ao Senhor, podem se tornar instrumentos de amadurecimento espiritual dentro do casamento. O esposo e a esposa precisam entender que não estão em lados opostos. Eles não são inimigos, são aliados. O verdadeiro inimigo do casamento é tudo. Aquilo que tenta afastar o casal da presença de Deus. O orgulho, a falta de perdão, a indiferença, a dureza de coração e a ausência de diálogo. Efésios capítulo 6 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Quando o casal compreende isso, passa a lutar junto e não um contra o outro. A Bíblia ensina que o amor verdadeiro se expressa em atitudes diárias.
não é apenas um sentimento, mas uma decisão constante. Em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Esse amor se manifesta no cuidado, na paciência, na longanimidade e na disposição de servir. Dentro do casamento, servir um ao outro fortalece o vínculo e gera cumplicidade. O casamento também é um ambiente onde a confiança precisa ser construída e preservada. A confiança nasce da verdade, da transparência e da coerência entre palavras e atitudes. Provérbios capítulo 12, versículo 22, declara que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A verdade, mesmo quando é difícil, protege o relacionamento e fortalece a aliança. A palavra de Deus também nos ensina sobre contentamento. Muitos casamentos se enfraquecem porque um ou ambos passam a comparar sua relação com a de outros, gerando insatisfação e frustração. Filipenses capítulo 4, versículo 11, nos ensina a aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. O contentamento traz paz ao coração e gratidão ao lar. Quando o casal aprende a valorizar o que tem, o relacionamento se fortalece. O cuidado com o coração deve ser diário. Pequenas mágoas não tratadas se transformam em barreiras silenciosas. Efésios capítulo 4, versículo 26 alerta que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Resolver conflitos com maturidade, conversar com honestidade e liberar perdão rapidamente evita que o ressentimento crie raízes profundas. O perdão é uma escolha que preserva o casamento e liberta o coração. A Bíblia também fala sobre a importância da mansidão e da paciência. Colossenses capítulo 3, versículo 12, nos orienta a nos revestirmos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes são fundamentais para a convivência diária. A paciência evita explosões desnecessárias e a mansidão suaviza momentos de tensão. O casamento é um reflexo da graça de Deus, assim como somos falhos e, mesmo assim, alcançados pela graça. Marido e esposa precisam aprender a olhar um para o outro com misericórdia. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, a palavra declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que essa mesma disposição de recomeçar exista dentro do casamento todos os dias. A Bíblia ensina que a alegria fortalece o lar. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz que o coração alegre é bom remédio. O casamento não deve ser apenas um lugar de responsabilidades, mas também de leveza, risos, companheirismo e amizade. Celebrar pequenas vitórias juntos fortalece a conexão emocional e espiritual do casal. A fidelidade, mais uma vez, se mostra como um pilar inegociável. Ela se manifesta na lealdade, no compromisso e na decisão diária de honrar a aliança. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A fidelidade nos detalhes protege o casamento das grandes quedas. O casal que busca a Deus juntos constrói um relacionamento mais forte. Salmos capítulo 127 declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando Deus é o arquiteto do casamento, Ele sustenta, fortalece e direciona. O lar passa a ser um lugar de paz, de descanso e de presença divina. Continue confiando o seu casamento nas mãos do Senhor. Mesmo quando as forças parecem pequenas, Deus permanece grande. Mesmo quando o amor parece cansado, Deus renova. Ele é especialista em fazer novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 declara que o Senhor faz novas todas as coisas. Que essa renovação alcance o seu casamento, trazendo vida, esperança e restauração. O casamento também é um lugar onde a fé é exercitada diariamente. Existem dias em que o amor parece leve, mas existem dias em que amar exige decisão, exige esforço e exige oração. Nessas horas, o casal precisa lembrar que a força não vem apenas do sentimento, mas do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando marido e esposa aprendem a esperar em Deus,
Eles encontram ânimo para continuar, mesmo quando o coração está cansado. A Bíblia nos ensina que a união do casal gera proteção espiritual. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, está escrito que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse cordão representa marido, esposa e Deus. Quando Deus está no centro, o casamento se torna mais resistente às crises, às tentações e às adversidades da vida. A presença do Senhor fortalece o vínculo e traz estabilidade emocional e espiritual. O esposo é chamado a amar com compreensão. Muitas vezes, amar exige aprender a ouvir mais do que falar, compreender mais do que reagir e acolher mais do que julgar. Provérbios capítulo 20, versículo 5 diz que os propósitos do coração são águas profundas, mas o homem de entendimento sabe como trazê-los à tona. Dentro do casamento, buscar entendimento evita conflitos desnecessários e fortalece a intimidade. A esposa, por sua vez, é chamada a exercer sabedoria em suas palavras e atitudes. Provérbios capítulo 31 descreve a mulher virtuosa como alguém que abre a boca com sabedoria e cuja língua traz instrução bondosa. A mulher sábia sabe o momento certo de falar, sabe quando silenciar e sabe como expressar seus sentimentos sem ferir. Suas palavras constroem, fortalecem e trazem vida ao lar. O casamento também ensina sobre renúncia. Amar alguém diariamente envolve abrir mão de egoísmo, de vontades próprias e de atitudes que machucam o outro. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 ensinam que nada deve ser feito por ambição egoísta, mas com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Quando marido e esposa praticam a renúncia, o relacionamento se torna mais leve e mais saudável. A Bíblia nos lembra que o amor precisa ser alimentado. Assim como uma planta precisa ser regada, o casamento precisa de cuidado constante. Cantares de Salomão nos mostra que o amor também se expressa em carinho, admiração e palavras de afeto. Demonstrar amor não é fraqueza, é sabedoria. Pequenos gestos fortalecem grandes alianças. O lar deve ser um ambiente de paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 ensina que, se possível, quanto depender de nós, devemos viver em paz com todos. Dentro do casamento, buscar a paz não significa evitar conversas difíceis, mas escolher a forma correta de lidar com elas. A paz é fruto de maturidade espiritual e de dependência de Deus. O casamento também passa por provas externas, como dificuldades financeiras, problemas familiares e pressões do dia a dia. Nessas horas, o casal precisa permanecer unido. Mateus capítulo 7 ensina que a casa edificada sobre a rocha permanece firme quando vêm as tempestades. Quando o casamento está fundamentado na palavra de Deus, ele resiste às adversidades. A fidelidade continua sendo uma expressão de amor e temor ao Senhor. Ela protege o coração, preserva a honra e fortalece a confiança. Provérbios capítulo 5 alerta sobre os perigos de se afastar do compromisso conjugal e exalta a alegria de se alegrar com a esposa da juventude. Deus honra aqueles que escolhem permanecer fiéis à aliança. O perdão deve ser uma prática constante, não porque o outro não erre, mas porque o amor escolhe permanecer. Mateus capítulo 18 ensina sobre perdoar não apenas uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. O perdão liberta, restaura e mantém o relacionamento saudável. Sem perdão, o casamento se torna pesado. Com perdão, ele se torna um lugar de recomeço. O casamento também é um testemunho para os filhos, para a família e para o mundo. Um lar onde há amor, respeito e temor a Deus se torna uma referência viva da graça divina. Salmos capítulo 128 declara que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e que sua esposa será como videira frutífera no interior da casa. Esse é o projeto de Deus para o lar. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus continua agindo. Ele vê o esforço, as lágrimas e as orações silenciosas. Salmos capítulo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus não abandona os casamentos que se colocam diante dele com humildade e fé. Continue confiando,
Continue perseverando e continue orando. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos lembra que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que essa promessa se cumpra. Também sobre o seu casamento, trazendo restauração, fortalecimento e um novo tempo de amor. O casamento também é um lugar onde Deus ensina sobre constância. Nem todos os dias serão intensos, emocionantes ou cheios de grandes demonstrações, mas a fidelidade diária constrói uma base sólida. Lamentações capítulo 3 nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Da mesma forma, o casal precisa aprender a renovar o compromisso todos os dias, mesmo quando o cansaço tenta falar mais alto. Permanecer é um ato de fé. A Bíblia ensina que o amor verdadeiro não se sustenta apenas em palavras, mas em ações. 1 João capítulo 3, versículo 18, nos orienta a amar não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Dentro do casamento, isso se traduz em atitudes práticas, em presença, em apoio emocional e em cuidado constante. O amor se fortalece quando é vivido no cotidiano. O esposo é chamado a ser alguém que gera segurança. A esposa deve sentir que pode descansar, confiar e se abrir sem medo. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz que o nome do Senhor é torre forte, e o justo corre para ela e está seguro. Quando o marido reflete esse cuidado, o lar se torna um lugar de refúgio. A liderança no casamento não se impõe, se constrói com amor, respeito e exemplo. A esposa também exerce um papel essencial na construção da segurança emocional do lar. Quando ela escolhe agir com sabedoria, mansidão e respeito, ela fortalece o vínculo conjugal. Provérbios capítulo 19, versículo 14 declara que casa e riqueza se herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A prudência da esposa traz equilíbrio, clareza e paz ao relacionamento. O casamento exige vigilância espiritual. Muitas vezes, as maiores ameaças não são visíveis, mas silenciosas. Pequenas distrações, comparações, ressentimentos e frustrações acumuladas podem enfraquecer a relação. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 26 para vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Quando o casal vigia e ora, protege a aliança. A Bíblia também nos ensina sobre a importância da gratidão. Um coração grato enxerga o valor do outro e reconhece os pequenos gestos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias. Dentro do casamento, a gratidão gera leveza, aproxima o casal e diminui as reclamações. Um simples reconhecimento pode transformar o ambiente do lar. O casamento não é um destino, é um caminho. Ele é construído passo a passo, escolha após escolha. Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz que devemos entregar nossos caminhos ao Senhor, e Ele estabelecerá os nossos planos. Quando o casal entrega o relacionamento nas mãos de Deus, Ele guia, corrige e fortalece. O amor também precisa ser protegido contra a frieza. Jesus alerta em Mateus capítulo 24 que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por isso é necessário cultivar o amor, alimentar a relação e manter o coração sensível. O casal que cuida do amor não permite que a rotina apague a chama da aliança. O casamento é uma escola de graça. Todos erram, falham e precisam de misericórdia. Efésios capítulo 4 nos lembra que devemos ser benignos, compassivos e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. A graça sustenta o relacionamento nos dias difíceis e traz esperança para recomeçar. Deus também se importa com os detalhes do casamento. Ele vê o esforço silencioso, a oração feita em secreto e a lágrima derramada em silêncio. Salmos capítulo 56, versículo 8 declara que Deus recolhe nossas lágrimas. Nenhuma entrega é em vão quando feita diante do Senhor. O casal que persevera experimenta a recompensa. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O tempo de Deus é perfeito, e Ele honra aqueles que permanecem fiéis à aliança.
O casamento que busca a Deus se transforma em um instrumento de bênção. Ele gera frutos que alcançam filhos, familiares e até outras gerações. Salmos capítulo 133 declara que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união do casal atrai a presença de Deus para o lar. Continue confiando no Senhor. Mesmo quando não houver respostas imediatas, Deus está trabalhando. Mesmo quando o caminho parecer longo, Ele permanece fiel. O Senhor que uniu sustenta. O Deus que prometeu cumpre. Que o seu casamento seja fortalecido, restaurado e guardado pela presença do Senhor hoje e todos os dias. Agora permaneça mais alguns instantes, em silêncio diante de Deus. Permita que tudo o que foi ouvido desça do entendimento para o coração. O casamento é um presente do Senhor, uma aliança sagrada, firmada não apenas diante de pessoas, mas diante do próprio Deus. Nada do que foi entregue em oração passa despercebido aos olhos do Pai. Ele vê o amor que ainda existe, mesmo que esteja cansado. Ele vê a fé que permanece, mesmo quando parece pequena. Ele vê o desejo de permanecer, mesmo em meio às lutas. A palavra do Senhor declara que o amor nunca falha. Ainda que haja imperfeições, falhas e dias difíceis, o amor que nasce em Deus é capaz de ser restaurado, fortalecido e renovado. Confie que o Senhor está trabalhando no invisível, alinhando corações, curando feridas e reconstruindo o que parecia quebrado. Aquilo que foi colocado nas mãos de Deus está seguro. Que o seu casamento seja guardado pela paz que excede todo entendimento. Que o Espírito Santo conduza cada palavra, cada decisão e cada atitude. Que o lar seja um lugar de refúgio, de descanso e de presença. Que haja respeito, fidelidade, cuidado e amor todos os dias. E que, acima de tudo, Deus permaneça no centro dessa aliança. A Bíblia declara que aquele que confia no Senhor não será confundido. O Deus que uniu vocês é fiel para sustentar. O que Ele começou, Ele é poderoso para concluir. Descanse nessa promessa. Entregue, confie e permaneça. Em nome de Jesus. Amém.